Nós vamos iniciar a leitura no versículo 22, 18 de 1 Reis, versículo 22, onde fala no cabeçalho Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grande vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. É a palavra, irmãos, que o Senhor trouxe avante nesta tarde. Aqui o Senhor se serviu do profeta Elias, homem de Deus. Todos já ouvimos esta passagem e outras que o Senhor se serviu dele para anunciar ao rei de Israel, Acabe, que o Senhor haveria de cerrar as chuvas, não mais mandar chuvas nem orvalho naquelas terras, e que voltaria a chuva somente quando o Senhor desse as ordens. Novamente a chuva voltaria. E foi anunciado, o profeta pregou para o rei Acabe, e a chuva não mais veio em Israel, nem orvalho. E as coisas foi ficando difícil, irmãos, pois esse período sem chuvas durou 3 anos e meio. Os irmãos imaginam ficar 3 anos e meio sem chuva, como fica o ar contaminado, as enfermidades, a poluição que vem. Que situação difícil. As minas, represas, lagoas, tudo se seca, os animais vão perecendo, o povo também perecendo. A terra já não produz mais os seus frutos, pois não tem chuva, não tem orvalho, não tem mais nada. E aquele povo, irmãos, Acabe, a sua mulher Jezabel, invocavam Baal, irmãos, e não se humilharam diante do Senhor, não pediram misericórdia, continuaram da mesma maneira, com aquela grandeza, aquela soberba. Santo é o Senhor. E o Senhor os provava, e Acabe procurava: santo é o Senhor, Elias por todo lugar, pois ele queria encontrar Elias, para pressionar Elias, querendo dizer: ô Elias, você pregou para nós lá que não vai chover mais, a chuva realmente não veio mais. Mas ele queria encontrar Elias, irmãos, para pressionar, querendo dizer: eu sou o rei, faz alguma coisa por nós. Santo é o Senhor. Pois as coisas iam, irmãos, com muita dificuldade, mas ele procurou por tantos lugares, não encontrou. Senhor escondeu Elias de Acabe, como ele vai esconder nós do maligno. Glória ao nome do Senhor, irmãos. E com isso o tempo foi passando. Nesse período até Jezabel queria, revoltada, queria matar os profetas do Senhor. Mas no reinado de Acabe,
irmãos, que muitos invocavam a Baal, tinha lá um homem de Deus que temia o Senhor, aleluia, era um homem de confiança de Acabe, mas ele temia o Senhor, não era pouco não, temia muito o Senhor. E como Jezabel queria matar os profetas do Senhor, o que Obadias fez? Aleluia, escondeu os profetas do Senhor, arrumou 2 cavernas, colocou 50 numa caverna, 50 na outra caverna, Alamanaia, e sustentou eles com água, escondendo de Acabe e de Jezabel, até que passasse aquela fúria. Glória ao nome do Senhor. E depois chegou o tempo que Elias chamou Obadias, falou: Obadias, vamos, nós temos que fazer alguma coisa, os nossos animais estão perecendo, vão morrer porque não tem mais água. Você vai por este caminho, por esta estrada, eu vou por esta, vamos procurar se a gente encontra algum lugar que ainda tem água para salvar os nossos animais. Irmãos, e eles foram, santo é o Senhor, mas na caminhada que Obadias traçou, Senhor apareceu para ele, Alamanaia, o profeta Elias encontrou Obadias. Irmão, as coisas de Deus, quando tem comunhão, o Senhor prepara bons encontros. Alamanaia, acho que o Senhor ia aparecer para Elias? Não, para Acabe, não. Acabe, irmãos, não temia o Senhor, ainda queria fazer algum dano, algum prejuízo nas coisas de Deus. A mulher dele da mesma maneira. Então chegou o tempo de o Senhor preparar o encontro. Encontrou Obadias com Elias, e quando encontrou, ficou contente e falou: olha, o profeta Elias falou: avisa o Acabe que eu quero falar com ele. Ele falou: não, eu não posso avisá-lo, eu preciso ter a certeza que nós vamos nos encontrar, porque se eu levar notícia para ele que eu te encontrei e depois o Senhor te envia em algum lugar e nós nos desencontramos, ele vai me matar. Então eu gostaria que você aguardasse, eu vou chamá-lo e vou trazê-lo aqui, pode buscar. Trouxe Acabe, trouxe junto com Elias, santo é o Senhor. E o Acabe já chegou com a sua arrogância, a sua grandeza, falando: oh Elias, tu és o perturbador de Israel. Ele falou: não, perturbador de Israel é tu e a tua casa, Alamanaia, que anda junto de Baal. Eu não, santo é o Senhor. Irmãos, e logo ele já convocou, santo é o Senhor, convoca todos os profetas de Baal, são 450 profetas, reúne eles todos lá no Monte Carmelo, e eu vou para lá, eu estou sozinho, eu sou o único que fiquei dos profetas do Senhor, santo é o Senhor. E reuniu todos aqueles homens lá no Monte Carmelo, santo é o Senhor, e anunciou para o povo: olha, vocês vão observar até aqui, vocês não sabem quem é o Deus verdadeiro, se é o Deus que eu sirvo, dizia Elias, ou se é Baal. Então hoje nós vamos mostrar quem é o Deus verdadeiro. Nós vamos pegar um carneiro para mim e outro para eles, vamos fazer um holocausto, vamos picar um animal e colocar em cima desta madeira, e cada um vai clamar o seu Deus, e vocês são em muitos, vocês ficam primeiro, vocês ficam até meio-dia, vai clamando e pedindo. Nós não podemos colocar fogo, quem tem que mandar fogo é o Deus que nós servimos. Então vocês agora comecem a clamar. E eles começaram a clamar e foram clamando até meio-dia, e nada aconteceu, não desceu fogo. Eles se retalhavam, se lancetavam, mas nada daquilo aconteceu. E quando venceu aquele prazo, Elias falou: agora é a minha vez. Fez também aquele holocausto, colocou ali o animal em pedaços, santo é o Senhor. Chamou alguém: traga 4 cântaros de água, joga água nesta madeira e nesta carne, molha bem. Daqui a pouco falou: traga pela segunda vez, molha de novo,
troca, traz água de novo, molha pela terceira vez, querendo dizer, tá, a madeira molhada não pega fogo, mas agora nós vamos clamar ao Senhor. E ele invocou o Senhor dizendo: Senhor, mostra para este povo que eu te sirvo e que faço a tua vontade. Senhor, manda fogo aí do céu e consome esse holocausto. Quando ele assim clamou, irmãos, o fogo do céu desceu, lambeu todo aquele holocausto, queimou aquela madeira molhada, alamanai, as pedras que ele tinha colocado também, o pó, até a água. Santo é o Senhor, o fogo lambeu tudo. Glória ao nome do Senhor. E quando aconteceu isso, o povo falou: verdadeiramente o Deus de Elias é o verdadeiro Deus. Igreja, o Deus de Elias é o Deus que nós servimos. É Deus que tem fogo lá do céu para mandar entre nós, para queimar todo o mal, para fazer obras na nossa vida, para levantar aquele que está abatido, para fortalecer aquele que está desanimado e para trabalhar na vida de cada um de nós que estamos aqui. Hoje é o último culto online do ano de 22. Alamanaia, quanta luta passamos, quanta prova passamos, quantas guerras atravessamos, mas damos um glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus. Senhor nos guardou, Senhor nos conservou, deu a graça de chegar até aqui. A igreja está cheia, olha que maravilha, o povo tudo contente, dando um glória a Deus. Vamos, irmãos, glorificar o Senhor. A prova não fez nós parar, a calúnia não fez nós desanimar, o desemprego não fez nós deixar esta graça, as contas, as dívidas também não. Santo é o Senhor, nada fez nós parar, conseguimos chegar até aqui pela força do Senhor. E Ele anuncia para nós: eu quero levar avante até o fim da jornada. E no fim da jornada, vida eterna com glória lá no céu. Santo é o Senhor. Irmão, e o povo se alegrou. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E isso também nós podemos mencionar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quanta coisa bonita Ele já fez na nossa vida, quanta obra Ele já fez, quanta maravilha Ele já fez, quanto milagre Ele já fez, quantas coisas bonitas Ele já fez na nossa vida. E o seu poder ainda não diminuiu, a sua força também não. Se nós estivermos na comunhão e desejando receber do Senhor aquilo que Ele já tem predestinado para nós, poderoso é o Senhor para trabalhar ao nosso respeito. Então devemos sempre glorificar o Senhor e entregar nas suas mãos toda a nossa ansiedade. E quem opera na nossa vida é o Senhor. Irmãos, e mediante esta parte que o Senhor fez, o profeta Elias chamou o Acabe e falou: olha, você se prepara para descer rápido, porque dentro de pouco tempo o Senhor vai mandar uma chuva abundante aqui. Não é uma chuvinha fraquinha, não, é uma chuva abundante, uma chuva forte. E ela vem vindo aí. E anunciou para o rei, pregando para ele: agora chegou o tempo de vir a chuva. Mas, irmãos, mediante esta pregação, entrou também em Elias uma preocupação, pois ele chamou o seu moço e subiu lá em cima no cume do monte do Carmelo e foi orar ao Senhor. E por certo, naquela oração ele dizia: Senhor, tu me deste a graça de anunciar para o rei que vem vindo uma abundante chuva, mas até agora não tem sinal algum, Senhor. Não deixa eu confundido nem envergonhado. Olha, irmão, que humildade. Era o homem que clamava: desce fogo, o fogo descia. Não vai chover mais, e a chuva não vinha. Agora ele pregou que ia vir a chuva, mas ele falava: Senhor,
não me deixa sozinho. Eu preciso da tua mão amiga, como todos nós no Senhor precisamos do Senhor, somos dependentes do Senhor. Alamanaia, seja humilde, seja misericordioso, sempre roga aos pés do Senhor a misericórdia. Irmãos, e quando ele foi orar, orou a primeira vez, e sabe como é que ele orava? Ele não ajoelhava só não, ele ajoelhava e colocava o seu rosto no chão, entre os joelhos, em sinal de humilhação total. Na igreja nós não podemos orar assim, mas na nossa casa, sozinho, podemos orar ao Senhor assim. Coloca o joelho, coloca nosso rosto lá no chão, na lamanaia, rogando misericórdia. E o profeta Elias orava assim. E quando ele fez a oração, falou para o moço: dá uma olhadinha lá, se tem algum sinal de chuva. O moço olhou: não tem sinal nenhum. Então eu vou orar de novo. A Lamanai orou, levantou, dá mais uma olhada, nada, não tem nada. E assim ele fez 6 vezes, orou, e ele olhava, não tem nada. E pela 7ª vez o profeta ajoelhou e orou novamente, por certo clamando: misericórdia, Senhor, não me deixa confundido nem envergonhado. E quando ele levantou da oração, falou para o moço: dá mais uma olhada. E o moço foi olhar, e quando olhou, aí já viu, e veio a resposta diferente. Agora sim, tem uma nuvem pequena, no formato de uma mão de homem. Alamanaia. E o Elias falou: glória a Deus, avisa o rei aí para ele descer rápido, que a chuva já vem vindo aí. Alamanaia, santo é o Senhor. E quando anunciou, aleluia, daqui a pouquinho a chuva começou a descer, aleluia, e voltou a chuva naquelas terras, que depois de 3 anos e meio voltou a chuva, e choveu com abundância, molhou toda aquela terra. Santo é o Senhor. A chuva voltando, aparece os frutos, aparece a saúde novamente, aquela poluição, aquela ar que estava contaminando a todos já vai sendo limpo, vai sendo purificado. Santo é o Senhor. E nesta noite o Senhor manda esta palavra. Ele vai mandar uma chuva que não esta chuva que nós conhecemos, que às vezes dá até enchente, não, é uma chuva espiritual, Alamanaia, que vai molhar a nossa terra. Quem sabe essa terra aqui está seca, Alamanaia, veio a pandemia, a terra está seca, ela não está produzindo mais, o amor está enfraquecido, a misericórdia está acabando, a paz está minguando, a alegria está desaparecendo, a força, o vigor, o ânimo, está tudo diminuindo. Mas hoje eu estou mandando esta chuva, ela vai cair aqui nesta terra. Alamanaia, vai cair aqui presencialmente na Igreja do Brás, mas vai cair essa chuva aonde tem um dos pequeninos do Senhor assistindo online. Se crê na revelação da palavra, a chuva ela vai cair e vai molhar esta terra. O amor vai crescer, a virtude vai aparecer, a misericórdia vai transbordar, a força do Senhor vai tomar nós novamente, a alegria vai voltar, a paz tomará conta da tua casa, Alamanaia, na tua cidade a benção entrará novamente, porque a chuva vai tomar conta agora. Em nome do Senhor Jesus, estou molhando todas essas terras aí. Alamanaia, a chuva está molhando estas terras, e agora vai produzir frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Vou te ajudar na tua casa, vou te ajudar no teu ministério, vou te ajudar na tua jornada, vou te ajudar
naquilo que você veio aqui clamando, rogando. Vou trabalhar ao teu respeito, porque o Senhor se agrada daqueles que são humildes. Cada um que veio aqui hoje, estamos igual a Elias. Senhor, não se esqueça de mim, não deixa eu perecer. Lembra-te de mim, Senhor. Se você está nesta comunhão, dá um glória a Deus aí, porque eu vou trabalhar ao teu respeito. Glória ao nome do Senhor. Irmão, santo é o Senhor. E não falando, aleluia, de uma chuva grande, abundante. Quando vem uma chuva dessa na terra, materialmente falando, esta chuva provoca uma enxurrada. Os irmãos já devem ter visto um pequeno riacho. Santo é o Senhor, que não tem muita água que corre. Santo é o Senhor, ali os meninos jogam pneu de carro, joga lá um móvel, joga lá a tranqueira naquele riacho, e aquilo você olha assim, está cheio de coisa que a água que ali corre não é suficiente para levar, mas quando vem uma abundante chuva, aquela chuva forma lá uma enxurrada tão forte que ela vem naquele riozinho, naquele córrego, e vai com uma força tão grande, ela vai levando embora tudo que está encalhado. Espiritualmente é a mesma coisa. Essa chuva que o Senhor está mandando aqui hoje para todos nós, e online por este mundo afora, ela vai levar tudo que não presta embora. Em nome do Senhor Jesus, tudo que tiver parado na tua vida, vou levar embora. Santo é o Senhor. Alamanaia, vai socorrer a água. Vou fazer uma obra de limpeza na tua vida. Às vezes, irmão, vem tanta coisa para tirar a nossa paz, só para atrapalhar a nossa jornada. Mas aqui é tudo que o maligno lançou para atrapalhar a nossa caminhada. Essa chuva que o Senhor manda aqui hoje vai levar tudo embora. Haja libertação na nossa vida espiritual e material também. Irmãos, o Senhor quer nós mais próximo do Senhor. Esse ano aqui você conseguiu chegar até aqui. Estamos contentes. Nós já demos até um glória por chegar até aqui, não é isso? O Senhor te anuncia. E para o ano que vem, será que todos nós estamos aqui desejosos de estar melhor diante do Senhor? Será que com essa chuva produzindo em nós alguma virtude nova, Alamanaia, nós vamos melhorar a nossa jornada? Se você está na comunhão de um ano que vem fazer uma jornada melhor, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Senhor, me ajuda. Eu quero o ano que vem fazer uma jornada melhor. Se o teu desejo é esse, receba a força do Senhor aí agora, para você fazer um ano melhor do que veio até aqui. Esse ano foi apertado, mas o ano que vem, mesmo que as guerras se levantem, as afrontas do maligno também, mas se o Senhor revestir todos nós, nós vamos vencer com a força do Senhor, aleluia, e com esta força nós vamos caminhar e vamos vencer, porque é o Senhor que está na nossa dianteira. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, é a palavra que o Senhor trouxe avante nesta noite. Nós estamos aqui reunidos hoje, aleluia, como numa escola, Alamanaia, que aqueles alunos estudam o ano inteiro, e nos últimos dias de aula a professora reúne aqueles alunos e ela vai lendo nome por nome, e quando anuncia o nome daquele aluno, anuncia aprovado, aleluia, fulano de tal aprovada, Alamanaia. E nesta noite, Senhor reuniu aqui esta igreja aqui presencial, Alamanaia, e Ele manda e coloca o nome de cada um de nós aqui, anuncia, fraquinho, errante, faltoso, mas está aprovado.
aprovada. Alamanaia, dá glória a Deus, porque eu vou te fortalecer nesse restinho de ano, Alamanaia, e no ano vindouro a minha força te cobrirá. Vou te ajudar a vencer. Santo é o Senhor. Por isso o Senhor quer nós, irmãos, produzindo bons frutos. Quando vem chuva na terra, aparecem os frutos. E os frutos que o Senhor quer de nós, quais são? Frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Frutos de amor, frutos do perdão, frutos da humildade, da simplicidade, da pureza, da verdade, da justiça, da retidão, do amor fraternal, da caridade. Essas qualidades o Senhor quer ela em cada um de nós. E se você está aqui hoje e deseja o ano que vem fazer uma jornada melhor, receba essas qualidades em nome do Senhor Jesus, para nós conseguir vencer. E vencendo, irmão, qual é o nosso objetivo? Salvação, vida eterna com glória lá no céu. Nós servimos o Senhor não é pelas coisas terrenas, é pelas coisas celestes. Na vida terrena o Senhor vai nos ajudando. Um dia Ele dá uma libertação, outro dia faz um milagre, outro momento faz uma obra. Daqui a pouquinho nós já vencemos a carreira e o Senhor vem nos buscar. E qual é o final dela? Salvação, vida eterna com glória lá no céu. Santo é o Senhor. É a palavra que o Senhor trouxe avante nesta noite, aqui no culto reunido aqui no braço presencial. Aleluia, o povo está dando glória. E aí fora online, aleluia, o Senhor me mostra claro pela palavra. Estou visitando o meu povo, aonde tem um celularzinho ligado, aleluia, alguém dando glória a Deus. Senhor, a virtude que está aqui está lá fora também. Alamanaia, quem sabe você veio aqui e ficou alguém na tua casa assistindo o culto lá. Dá glória a Deus aí na tua casa também, porque eu vou fazer uma obra e a força que eu estou derramando aqui vai cair sobre todos. Aonde tiver um dos pequeninos do Senhor, tem obra na vida de cada um. Glória ao nome do Senhor. Estamos encerrando o último culto online com chave de ouro. Alamanaia, as fraquezas, o desânimo, já foi tudo embora na enxurrada. Já foi tudo embora, Alamanaia. Quem sabe nessa enxurrada vai alguma depressão também, vai alguma coisa que está trazendo medo, trazendo alguma coisa para atrapalhar a tua jornada. Já está indo tudo embora. O que vai ficar é daquilo que é do Senhor.